Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Petrópolis abre suas portas para discutir a questão da Enel trabalhando contra os interesses econômicos e sociais de Petrópolis. Para abrir oficialmente esta reunião, gostaria de apresentar os convidados, na verdade quebrando um pouco o protocolo também, e convidar para compor a mesa. O senhor Charles Rossi, representando o CDL. Senhor Ramon Guimarães, diretor do Petrópolis Convention. Doutor Paulo Magno, do Lions Quitandinha, prazer tê-lo aqui. Muitas vezes fui convidado pelo Dr. Paulo Magno, hoje eu convido. Muito obrigado, eu agradeço a presença do vereador Dr. Mauro Peralta, sempre muito presente em todos os assuntos de relevância da nossa cidade. Senhoras e senhores, nesse momento, abro oficialmente esta audiência, lembrando que estamos em conformidade com o edital número 006 de 2023, com 2 inserções em nosso diário oficial e divulgação deste encontro em nossos meios de comunicação. A concessionária Enel é a empresa que atende a demanda de fornecimento de energia elétrica em nosso município. Durante o período de carnaval, esta casa recebeu, por meio de seus vereadores, inúmeras reclamações de falta de energia, o que causou prejuízos econômicos e sociais para diversos segmentos do povo petropolitano. Nosso encontro foi marcado com 2 objetivos principais: receber a Enel para ouvir as explicações para os ocorridos e também abrir nossas portas para que a população deixe registrado nessa casa o descontentamento com o serviço que vem sendo realizado. É com muita satisfação que conduzo os trabalhos deste encontro. Gostaria de lembrar a todos que esta audiência é transmitida pela TV Câmara no canal 98 e pelo nosso canal do YouTube. Essa sessão será registrada em ata, que posteriormente será publicada em nosso site. Designo o vereador Dr. Mauro Peralta para secretar os trabalhos dessa sessão. Lembro que, após a fala de todos os participantes, teremos um tempo para a formulação de perguntas e pedidos de esclarecimentos em que serão ouvidos a população. Agradecer a presença do vereador Domingos Protetor e da vereadora Júlia Casamanso. Passar aqui, fazer um agradecimento também à presença do senhor Wallace, da comunidade de Sião. Wallace, por mim não, o senhor está convidado para compor a mesa também, por favor. Comunico a todos aqui o seguinte: a gente marcou essa audiência ainda no sábado de carnaval. Eu protocolei uma instauração de inquérito civil contra a Enel, Ministério Público, e logo demos início para marcar aqui essa audiência pública, tem que ser publicado, seguindo o regimento. E, posteriormente, nós recebemos uma resposta, um e-mail da Enel dizendo que não poderia comparecer hoje, mas se colocando à disposição para vir na data do dia 21 desse mês ou da data do dia 22. Então, hoje mesmo eu confirmei com a Andréia, que eu conheci hoje pelo WhatsApp, que ela já havia me enviado mensagem, perguntando a data que poderia ser. Eu falei dia 22, 19 horas. Então, essa audiência pública começa hoje, mas nós teremos a Enel presente, confirmou, eu tenho aqui a confirmação da Enel, tudo direitinho, no dia 22 do presente mês. Então, eu vou passar primeiro aqui a palavra para os senhores vereadores e depois inicio também aqui contar algumas situações que justificaram a necessidade dessa audiência e passo também para os demais que estão compondo a mesa. Passar a palavra do doutor Mauro pela ordem? Pode falar então, doutor Mauro Peralta. Bom, embora seja uma desculpa esfarrapada, dia 22 ainda está perto e a gente pode começar e a audiência só vai terminar quando
no final do dia 22. E eu gostaria que a Ampla respondesse para os petropolitanos algumas questões. Primeira, se Petrópolis tem carga para ter mais indústria e se o crescimento da cidade e o aquecimento também da mesma, com ar-condicionado e tudo, é que causa os inúmeros apagões aqui na nossa cidade. Então, nós gostaríamos de saber se nós temos carga. Por que todos os empreendimentos daqui demoram terrivelmente para que a Enel ligue a energia elétrica? O Pátio Petrópolis levou mais de 6 meses, teve que ir prefeito, vereador, implorar para ligar. O empreendimento da Unimed, na 16 de março, a mesma coisa, e outros. Gostaria de saber também que nós não estamos na tragédia, quando realmente aconteceu quedas de árvores e tudo. Quantas equipes a Enel tem aqui trabalhando para fazer a poda de árvores? E também o conserto quando ocorre alguma coisa de saída de energia. E são todos terceirizados. Então, eu gostaria que no dia 22, senhor presidente, o senhor já pedisse para trazer quantas equipes tem, quantos caminhões tem, quantos funcionários tem trabalhando na nossa cidade. Ou se quando ocorre alguma coisa, tira de Teresópolis, tira de Areal, tira de outros lugares totais. E dizer que, infelizmente, Petrópolis não recebe o tratamento adequado da Enel, que é a segunda maior empresa italiana. E gostaria de trazer também que eles dissessem qual o patrimônio líquido da Enel e quanto que ela recebe em Petrópolis, quanto que ela ganha de pagamento aqui e quanto que ela gasta com essas equipes terceirizadas. Por hora é só, senhor presidente, e obrigado por o senhor ter trazido a oportunidade dessa Câmara discutir uma coisa tão importante como a energia. Sem energia não tem indústria, sem energia não tem comércio, sem energia não tem emprego. Obrigado, vereador Dr. Mauro Peralta. Eu tive... as suas perguntas são extremamente pertinentes, serão feitas no dia, e hoje eu já adianto que, quando eu comecei a proceder, de fato, contra a Enel, ou seja, pediram instalação de inquérito civil, mandando mensagem, o advogado da Enel entrou em contato comigo, e eu comecei a me deparar com alguns casos isolados em Petrópolis sendo resolvidos no dia seguinte. Aí uma equipe, eu parei, era de Itaperuna, que estava aqui, outra era de Teresópolis, enfim, deslocaram de outras cidades para cá, o que não faz o menor sentido, porque a gente tem a previsão de que isso vai ocorrer, e quando se trata de legislação do consumidor, o consumidor tem a razão e fim de papo. O prestador de serviço tem que prestar o serviço e acabou, não tem que ficar dando desculpa, né? Bom, passo a palavra à próxima vereadora, vereadora Júlia Casamassa. Boa noite. Eu queria, assim, deixar claro que é de extrema importância essa audiência, porque a Enel é uma prestadora de serviço básico para a população paga caro por esse serviço e não tem como o retorno um serviço de qualidade. Né? Lembrando que, se você fica sem pagar a conta de luz é cortada. Então, a gente teve, nesse feriado, né, nesse último feriado do Carnaval, a gente teve pessoas que ficaram 3, 4, até 5 dias sem fornecimento de energia elétrica. Lembrando que, sem o fornecimento de energia elétrica, muitas casas aqui em Petrópolis que têm o uso de chuveiro elétrico ficam sem banho quente. Banho quente para idosos, para crianças, sem contar aqui o uso da refrigeração, da geladeira. A gente teve relato, a gente recebeu inúmeras reclamações no gabinete e a gente teve relato de pessoas que fizeram a compra da semana e ficaram sem a sua comida. Por quê? Porque estragou. Né? Então, assim, historicamente, a Enel apresenta diversas falhas no fornecimento da energia elétrica para o povo, um serviço, repito, básico. Né? Então, a gente ficou esse carnaval com esse problema, não teve uma alta demanda no reestabelecimento dessa energia, né? Então, assim, as demandas de reclamação desse serviço sempre chegam. Então, assim,
a Enel fornece energia para mais de 60 cidades no estado do Rio. Então, assim, durante o Carnaval não teve problema só aqui em Petrópolis, teve problema também em Três Rios, em Paraíba do Sul e outros municípios. Então, assim, a população, além de ser consumidora desse serviço, ela é cidadã. Então, a energia elétrica, mais uma vez, é um serviço básico de direito de todos e não pode haver esse desrespeito, porque as pessoas ficam sem dignidade. Então, eu reitero aqui a importância da gente terminar essa audiência no dia 22, quando a gente tiver aqui a prestadora de serviço para responder nossas perguntas. E eu peço desculpa, não vou poder ficar aqui até o final, porque a minha filha está com problema de saúde, estava hospitalizada até agora há pouco, então peço desculpa, mas, mais uma vez, me coloco à disposição, o gabinete está à disposição, e a gente também assinou a moção, né, de repúdio à Enel. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Júlia. Melhoras para sua filha. Passo a palavra ao vereador Domingos Protetor. Presidente, boa noite a todos. Melhoras aí para sua filha, vereadora. Espero que corra tudo bem. E dizer que hoje, presidente, a gente tem não só a Enel, mas várias prestadoras de serviço fazendo um péssimo atendimento à população. Um péssimo. E já tem que dar um basta nisso, por parte aqui da Câmara de Vereadores, por parte, eu acho que da própria Prefeitura, e de estar fazendo com que essas operadoras que prestam serviço possam estar fazendo um serviço condizente com o que recebem. Porque a fortuna que essa empresa recebe por mês é uma coisa assim absurda. E outro problema, ou melhor, é até uma situação a favor da empresa. Enquanto no Rio de Janeiro a Light está quase indo à falência por causa dos gatos, aqui a incidência de gatos na rede da Enel é muito pequena. E olha a quantidade de dinheiro que essa empresa recebe. E essa empresa tem no seu histórico de acontecimentos, nessa época do ano de verão, com as tempestades, as ventanias, eles sabem que vai haver um aumento da demanda. E o que eles tinham que se fazer? Programar-se melhor, com já equipes reservas, com pessoas preparadas nas áreas de maior incidência de falta de luz, e por aí em diante. E o que a empresa faz? A empresa não faz nada. Ela não combate a causa, só quer ir correr atrás do efeito. E correndo atrás do efeito é que causa prejuízo às pessoas, ao comércio da cidade e a outras situações no dia a dia da população. Então, eu acho que já passou da hora dessa Câmara estar cobrando uma atitude mais firme com a Enel. Eu acho válido a moção de repúdio, mas é pouco para essa prestadora de serviço que presta um péssimo serviço à população. Então, a gente tem que estar aqui pressionando, nem quem tem que ir ao Ministério Público, tem que ir aonde for necessário, para que essa empresa possa estar prestando excelente serviço que a população merece, paga por ele. Outra coisa, presidente, é poda de árvore. A Enel só se preocupa em podar as árvores que estão ameaçando a fiação quando cai a árvore e derruba a fiação. Por que ela não tem um cronograma de poda de árvore para que possa estar podando essas árvores antes que aconteça o incidente? Isso é um absurdo. Então, essa empresa, ela faz um total descaso. Não só ela, como outras que prestam serviço à nossa população. E a gente tem que começar a cobrar da Prefeitura que fique em cima dessas empresas, que elas possam estar prestando o serviço que a população merece. E dizer que, o senhor explicou aí, né, a ausência das pessoas da Enel. Eu acho que, quando não vem uma audiência pública sendo convocada, a empresa está fazendo um pouco caso dessa casa. Mas como Vossa Excelência disse que eles vão vir, vão mandar representantes dia 22,
Vamos aguardar aí, ver o que a gente vai deliberar aqui, para que a gente possa estar fazendo as perguntas e obter as respostas e obter deles um cronograma melhor de assistência, de poda de árvore, de troca de fiação, troca de poste. Tem muito poste aí que está caindo, você liga para ele, ó, esse poste aqui está caindo. Ah, não caiu ainda não? Então deixa. Eles esperam o poste cair para ir lá trocar a porcaria do poste. Quando você já avisa, esse poste vai cair, esse poste vai cair. Se eles forem lá e trocar o poste, ótimo. Mas não, eles esperam o poste cair, a população ficar sem luz para eles ir lá fazer a troca do poste. É um absurdo. Tem muita coisa que tem que melhorar, tem muita coisa que a gente tem que cobrar, presidente, e a gente tem que ser firme nessa cobrança. Muito obrigado. Obrigado, vereador Domingos. Vou passar a palavra para os demais que estão compondo a mesa. Desejo começar pelo senhor, doutor Paulo Magno. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite a todos os presentes que compõem a mesa e a assistência. Eu sou presidente do Lions Clube Quitandinha. Tenho a honra de estar representando aqui o meu clube, falando em nome dele. Em início de fevereiro, pedi uma audiência ao senhor presidente da Câmara para que nós pudéssemos tratar desse assunto. Falei, inclusive, com a secretária dele. Ela me informou que a Câmara ainda estava em recesso e que o presidente não estava presente na cidade. Eu disse, tudo bem, falo com o vice-presidente. E eu estou aguardando até hoje uma resposta. Difícil. Porque esse problema de energia elétrica em Petrópolis está uma vergonha. Realmente uma verdadeira vergonha. O vereador Mauro já me adiantou ali sobre a capacidade, justamente, de fornecimento de energia elétrica da Enel. Nós gostaríamos de saber se para um porte de uma cidade de mais de 300 mil habitantes, o que se tem de energia aqui é suficiente. Ainda mais agora, no período de verão, em que os ares condicionados estão sendo ligados, né? Temos ali o Pátio Petrópolis, que consome bastante energia agora, com ar refrigerado também. E isso tudo está sobrecarregando. Parece que a Enel esqueceu que nós estamos evoluindo, que a cidade cresceu. E que hoje nós possuímos um número de habitantes que realmente é grande para o porte da própria cidade. E ela não fez nada, não se vê nenhuma melhoria. Pelo contrário, os picos de energia elétrica aqui são diários. E no centro, nós na rádio ficamos 3 dias sem poder ir ao ar, porque a Enel não poderia ir lá em cima ligar um fio que estava desligado. Em Araras eu tenho um companheiro nosso que mora lá, ficou 5 dias sem luz, sem energia, porque a Enel não queria ir lá para ligar um fusível. Bastava ligar o fusível. Quer dizer, a gente não consegue entender como é que essas coisas acontecem em pleno século XXI, no ano de 2023, e nós ainda estamos aqui, lá em 1980. Não é possível um troço desse, não se admite isso. A incapacidade, quem não pode não se estabelece, não me interessa se ela tem terceirizados ou não. A mim não me interessa isso. A mim me interessa que o serviço seja feito. Como bem falou o vereador Domingos também, sobre as árvores, é um absurdo. Um verdadeiro absurdo. As árvores caem em cima da fiação, os fios atravessam as ruas baixo, os ônibus, inclusive, arrebentam os fios, porque a altura é muito baixa. Quer dizer, são coisas primárias que a gente não consegue entender por que isso ainda sucede aqui na cidade, por que isso ainda acontece aqui. Não dá para entender uma coisa dessas. É muita incapacidade administrativa junta. É uma empresa que não está prestando serviço nenhum, está prestando um desserviço a Petrópolis. Se não tem condições, se não tem pessoal, tem muita gente desempregada aí. Então capacite as pessoas, porque se a gente não tem capacidade para enfrentar os problemas que surgem, a mim não me interessa isso. Quando nós tivemos uma calamidade, tudo bem. Mas aqui até com sol, a luz falta. Não sabe por que razão. O que está acontecendo? Está chovendo aonde?
Em São Paulo está chovendo, aí acaba a luz em Petrópolis. Quer dizer, não é possível. São coisas que a gente não pode mais admitir isso. Isso impacta na vida da cidade, isso mostra que Petrópolis é uma cidade primária que não tem condições de se desenvolver. Imagine as indústrias, como sofrem, como elas padecem. Um alto forno desligado por causa disso. Eu sei porque eu já trabalhei em empresa que tínhamos esse problema. Esse problema vem se arrastando em Petrópolis desde antes, desde que era ampla. Foi ampla, foi Sérgio, a Sérgio ainda era boa, mas a ampla é uma desgraça. E essa Enel é pior ainda, porque a gente não consegue. O meio da serra tem gente com 5 dias sem luz. Imagine. Aí vocês vão me perguntar, mas o que o Lions tem com isso? Nós somos um clube de prestação de serviços à comunidade. A nós interessa, sim, todos os pontos que abrangem a comunidade de Petrópolis. E para isso nós discutimos os problemas. Inclusive tive, na semana retrasada, a oportunidade de entrevistar o vereador Ingo Ramos e falamos sobre energia elétrica. E ele nos prometeu que nessa audiência aqui nós teríamos as respostas. Vamos aguardar dia 21 para saber as respostas que a Enel vai nos trazer. Porque nós queremos saber. Não, é inadmissível que se continue dessa forma. Porque alguma providência tem que ser tomada. O poder público também tem que agir. Não cabe só a nós, da iniciativa privada, do terceiro setor, ficarmos cobrando. Ao poder público, cabe também gerir a cidade. E energia elétrica é um problema da cidade. Desculpa o desabafo, mas realmente a gente está aqui para justificar e para pedir, solicitar que sejam tomadas providências quanto à Enel. Nós temos outras pautas, mas essas virão oportunamente a serem discutidas. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Mauro Peralta. Doutor Paulo Magno, o senhor não fala só como pelo Lions, o senhor fala como cidadão de Petrópolis, e eu agora, a Rádio Imperial, a única emissora AM da cidade, ficar 3 dias fora do ar por causa de um desserviço da empresa de energia elétrica, eu acho que a gente tinha que conclamar toda a cidade a entrar na justiça, fazer ação contra a Enel, e a Rádio Imperial teria que entrar também na justiça para cobrar 3 dias sem anunciante, sem patrocínio, 3 dias sem informação na cidade, 3 dias sem notícias. A única emissora da nossa cidade sai fora, a AM sai fora do ar porque o sujeito não liga um fio. Me desculpe, vereador, mas eu não falo em nome da Rádio Imperial de Petrópolis, apesar de eu ter um programa lá aos sábados. Inclusive, já tive o prazer de entrevistar o nosso amigo ali presente, o Rossi, e várias vezes você também já esteve lá, o senhor já esteve lá conosco na Rádio Imperial prestando serviço sobre sua área médica e também sobre a Câmara Municipal, mas de qualquer maneira eu não falo em nome da rádio, mas sei que o pessoal da rádio está muito aborrecido com isso. Isso eu posso garantir. Só adiantar aqui, e depois vou passar a palavra para todo mundo, vou só adiantar uma parte da minha fala aqui, que é o seguinte. Entrou-se em assuntos que eu falei bastante. Eu recomendei, eu passei o carnaval em Petrópolis, eu não saí de Petrópolis, e eu fui a todos os lugares em que eu fui chamado. Ribeirão, Posse, Brejal, Pedro Rio, Rua Dom João Braga, Duarte, eu fui em todos os bairros. Começava de manhã e até à noite. Quem trabalha comigo sofreu. Fui em lugar que eu nunca tinha nem ido, né? Enfim. Eu recomendei a todos que ingressassem com a ação no judiciário para fazer doer no bolso e também para recuperar. Como disse a vereadora Júlia, uma boa parte, inclusive, era comerciante. Bar do Seu Edson, Rua Dom João Braga, perdeu tudo que ele tinha de alimentos. Brejal, mais de 100 horas sem energia elétrica. Todo o comércio local, padaria, bar e mercearia, perderam tudo. E uma coisa eu garanto, menos de 10% dos prejudicados tomarão uma atitude judicial. Então, enquanto poder público, na função de vereador, eu na sexta-feira à noite estava montando uma petição e no sábado de manhã protocolei, junto ao Ministério Público, um pedido de instalação de inquérito civil.
Na segunda, a gente já estava... Na segunda, a gente não conseguiu porque a câmara não funcionava. Na quinta-feira, assim que abriu, a gente protocolou. Pediu o Rodrigo, que está aqui ao meu lado, meu assessor, para que assim que abrisse o protocolo, a gente protocolasse o pedido da audiência pública. Agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente vai entrar também no mérito do seguinte, lá no Ribeirão, em Itaipava, onde tinham lá uma rua inteira sem luz, fomos ao local. Qual foi o problema? A árvore de uma das casas caiu em cima da fiação toda, aquela árvore de responsabilidade do proprietário daquele imóvel. Perguntei para os vizinhos, por que vocês não fazem nada? Ah, porque o último que falou aqui, o cara deu tiro e não sei o que lá, e taraná, o último que falou, que pediu para cortar a árvore. Então, um ficou com medo, a vizinhança ficou com medo de falar com o cara, a árvore caiu, não passava nem moto, nem carro, nem nada. Mas o fato é que se todo mundo está com medo, ninguém fizer a sua parte, nem ao menos ingressar com uma ação judicial, hoje qualquer escritório de advocacia entra com uma ação, numa situação dessa de relação de consumo, sem cobrar na hora de entrar. Cobra ao final, com base no que for recebido, seja dano moral, dano material, enfim. E em caso de êxito apenas. Então, mas, se ninguém fizer a sua parte, vai ficar difícil. Então, vou dar um resumo aqui do que eu recebi e passo a palavra aos demais, e depois volto a minha fala só para encerrar. Eu recebi Cascatinha, Rua Pouso Alegre, denúncias, todas elas acima de 24 horas e outras de 48 horas. Carangola, Amoedo, Estado de Cachoeira, Araras, isso é só no meu Instagram, tá? Rua das Areias, Iuca, Santa Mônica, Meio da Serra, Ribeirão, Itaipava, que citei agora há pouco, Alto Pegado, Pedro do Rio, Ladeira Rocha Miranda, Quarteirão Guilherme, Rua Bing, lá do IMPA, Marechal Hermes, Duarte, um prédio em Correios, ficou todo sem energia por mais de 24 horas, com meia fase, Estrada das Arcas, Rua Dom João Braga, Hermolene Silva, Retiro, Brejal, que ficou mais de 100 horas, dentre tantos outros lugares, incluindo algumas partes do Quissamã. A quantidade de denúncias é absurda e tem que haver uma certa comoção da própria população. Eu comentava com alguém hoje mais cedo que eu apostava que a audiência ficaria relativamente vazia. Por quê? Porque a luz voltou. Quando é um problema diário, um ônibus, por exemplo, né? O ônibus, a pessoa pega o ônibus de maneira desumana em Petrópolis todos os dias. Então, é um perrengue contínuo que não acaba. A pessoa se interessa em vir na audiência pública. Agora, se porventura for um problema com a energia elétrica ou com a água, assim que o serviço for restabelecido, o problema foi esquecido. E isso é um problema. Eu não estou dizendo que é culpa da sociedade, pelo amor de Deus. A conta de energia elétrica sempre chega e o consumidor sempre tem razão. Como muito bem disse o Dr. Paulo Magno, não interessa se eles precisam terceirizar ou não, eles têm que cumprir o serviço que eles se comprometem a prestar o serviço. Fim de papo. Então, dito isso, passo a palavra, pode fazer assim? Charles Rossi, representando o CDL. Entendeu? Presidente, boa noite. Quero primeiro parabenizar essa casa por essa iniciativa, não é? E o senhor liderando essa audiência pública, um dos assuntos mais importantes hoje a se tratar na nossa cidade é, sem dúvida, a questão da energia elétrica. Parabenizar o vereador Mauro Peralta, amigo de longa data também. Presidente, eu trago aqui uma preocupação muito grande do comércio, da indústria, dos empresários de Petrópolis, né? Nós temos tido momentos muito difíceis com a questão da energia elétrica no nosso município. Hoje nós temos dois grandes entraves ao desenvolvimento e à geração de emprego e renda no nosso município. É a Serra de Petrópolis e a questão da energia elétrica. São dois entraves que precisam ser atacados como o senhor está fazendo, como essa casa está fazendo, porque as empresas não querem mais investir nessa cidade enquanto nós não resolvermos essas questões, porque você não consegue, em primeiro lugar, escoar a produção, e, em segundo lugar, você não consegue fazer um planejamento de produção em função das quedas recorrentes de energia e aí, como disse o vereador Mauro Peralta, uma demora muito grande
para se instalar a energia quando um novo negócio está para ser inaugurado. Vereador, nós, em meados do ano passado, nós recebemos pelo menos umas 8 empresas lá na CDL, junto com a Firjan, empresas essas que estavam querendo, vamos dizer, tocar a sua vida pela frente, inaugurar os seus empreendimentos e não conseguiam. Nós fomos, então, ao secretário da Casa Civil do Governo do Estado, o Nicola, que colocou o doutor Marco Antônio, seu chefe de gabinete, à nossa disposição, e fizemos lá na Casa Civil uma primeira reunião com a senhora Andréia, que levou um assessor. Levamos também alguns empresários aqui do nosso município que estavam para inaugurar os seus negócios e não tinha energia para inaugurar, e mais a presença do governo do Estado. Lá nós inauguramos, então, um grupo de trabalho em que o vereador Ingo Rames também participava, não presencialmente, mas acompanhando todas as evoluções de todos os trabalhos. Naquele momento, vereador, nós tínhamos o Pátio Petrópolis para inaugurar, nós tínhamos aquele Tá no Gosto lá no Carangola, que depois tem aí notícias, né? Depois de 10 meses sem energia elétrica, resolveu fechar o seu negócio, porque não conseguia tocar à frente. Nós tínhamos também em frente ao Horto Mercado, aquele conjunto de comércio ali, pronto para ser inaugurado, que a Enel não instalava a sua energia. A Fazenda Marambaia rodando, aquele empreendimento da área da construção civil, lá em cima, rodando há 8 meses no gerador, porque não conseguia colocar a energia elétrica, não é? A instalação agora já foi feita, eu não sei se já ligaram a luz, eu acho que sim. No início desse ano, fizeram a instalação, a expansão da rede, para poder fazer a ligação. Mas a Fazenda Marambaia rodou, gente morando lá, 20 casas, no gerador, durante praticamente todo o ano passado. Nós tínhamos também alguns outros empreendimentos, esse empreendimento aqui na Barão do Rio Branco, ali onde era o seminário, que está fazendo ali da construtora ali, da Ingeprat ali e tal, e dos vicentinos também. E a Fazenda Bela Vista, lá em Itaipava, também, aquele empreendimento atrás do Parque de Exposição de Itaipava, também necessitando de instalação elétrica. Algumas indústrias, a Firjan, eu fiquei realmente muito preocupado com isso, porque algumas indústrias importantes da nossa cidade, precisando de um adicional de carga para poder inaugurar determinadas expansões, não conseguia também. Um problema muito grande com aquela empresa de caldeiras que tem lá no Carangola, no final do Carangola, porque ele não consegue escoar a produção, que são aquelas caldeiras, porque a rede, ali no caso, a rede é muito baixa e eles têm que fazer manobras muito grandes para poder escoar a produção. É uma multinacional importante na nossa cidade. E, enfim, eu estou citando aqui alguns casos importantes, mas depois que nós constituímos esse grupo, com a coordenação da Casa Civil do Governo do Estado, nós tivemos alguns avanços importantes. Mas nós percebemos, vereador, que o problema é muito maior do que nós tratarmos de instalações pontuais. Há um problema de estrutura de fornecimento de energia para a nossa cidade que precisa ser estudado, que precisa ser atacado. Porque, volto a dizer, hoje esse assunto
é um dos entraves ao nosso desenvolvimento. Se o nosso município voltar a se desenvolver, atraindo negócios, atraindo empresas, gerando trabalho e renda, nós vamos ter um gargalo que é o fornecimento de energia elétrica, não é? Quero lembrar também que essa concessão, ela vai até 2026, essa é uma informação importante. Nós temos mais 3 anos dessa concessão, viu, vereador? Temos mais 3 anos dessa concessão, essa concessão vai até 2026. Nós temos que começar a nos preocupar com essa licitação para evitar o que aconteceu na Serra, em que o DENIT não tinha condições de assumir aquilo e acabou postergando o contrato da Consec, que presta um péssimo serviço à nossa cidade. Começar a nos preocupar com essa concessão, que termina em 2026, apenas 3 anos daqui para frente, não é? E ressaltar mais uma vez a importância dessa audiência pública, a importância desse assunto para o futuro da nossa cidade, colocar o CDL e as instituições empresariais que representam os negócios do nosso município à disposição dessa casa, à disposição do senhor, para prestar todos os esclarecimentos no intuito de ajudar a compor esse mosaico, esse quadro importante, fruto dessa nossa audiência pública. Charles, eu agradeço os comentários que são de extrema pertinência. Boa parte dos exemplos que você deu, confesso que eu não conhecia. Quem está na ponta trabalhando é quem sabe. E daí, realmente, é muito importante que a gente vê no contato que é dado, por exemplo, na audiência pública, que traz aqui. A gente tem hoje um técnico da área de energia elétrica, você que trabalha na ponta com a questão dos empresários junto ao CDL, e por aí a gente vai. E a gente vai aprendendo e vendo o que é realmente pertinente. Eu vou passar a palavra, e aí esse papo a gente inevitavelmente termina no dia 22. A palavra para o senhor, eu perdi seu papel aqui, senhor Ramon, do Petrópolis Convention. Boa noite, vereador, boa noite a todos os presentes. Eu venho representando o Petrópolis Convention, que é uma entidade que representa a hotelaria, a gastronomia e alguns outros setores. E foi passada a pauta do problema que tem gerado os transtornos com a Enel, né? Igual você falou aí que tiveram lugares no Brejal que ficaram 120 horas sem luz. E lá a gente tem algumas pousadas bem importantes, que hoje o Brejal faz parte do circuito eco-rural, então muitas pessoas tiveram que ir embora de Santa Mônica, Brejal, vários pontos lá dos 3º, 4º e 5º distritos, porque não tinha energia elétrica. Então, você está numa cidade que o turismo é um dos maiores pilares e você não pode chegar e não ter energia que atenda uma pousada, um hotel, um restaurante, o que quer que seja. A Enel, ela é uma empresa que presta um péssimo serviço, como todo mundo falou aqui. Até o meu negócio também fica em Itaipava. Ele levou 6 meses para ser inaugurado, porque a Enel não conseguia fornecer energia. Eles passaram um laudo prévio de que a demanda necessária seria atendida quando foi preparado toda a instalação, conforme a solicitação da própria Enel. Eles disseram que não teria como atender a demanda. E aí, dentre esse período, ficaram 6 meses, e sendo que os proprietários que tiveram que resolver o problema lá do empreendimento para poder ser inaugurado. Então, foi inaugurado com 6 meses de atraso, exatamente porque não tinha luz, sendo que a própria Enel havia informado que a capacidade solicitada seria atendida. Quando foi realmente solicitado, eles mudaram a versão e solicitaram a necessidade de uma troca de transformador, que levou 6 meses no atraso. E também essas faltas de energia que estão ocorrendo nos distritos estão muito ligadas à falta de poda, igual você falou e o vereador Domingos também comentou.
tem podas que foram solicitadas em maio do ano passado, tanto pela população, por empresários e até no próprio CONDEMA aqui no Conselho aqui de Meio Ambiente. E até hoje a Enel não só não fez as podas, como também não dá retorno, não traz nada. Então, assim, é inadmissível para um setor tão importante como o turismo ficar dependendo de uma empresa que não traz o retorno devido. Porque, igual todo mundo falou aqui em unanimidade, eles arrecadam muito para prestar um serviço tão ruim quanto tem prestado. Existe uma teoria de que eles não fazem prevenção. Não, eu vou estar dizendo que é uma teoria porque eu não tenho provas concretas disso aqui para apresentar. Mas, em tese, eles ganham mais dinheiro sem fazer prevenção. Vou passar a palavra... Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, doutor Amaro Peralta. Eu gostaria que o senhor colocasse também perguntas para a Enel, que deve estar assistindo essa audiência que está sendo transmitida. Se o polo industrial da posse, se já tem carga prevista para ele ou se aquilo é uma balela, que é um polo industrial que não tem disponibilidade de energia, porque se no Brejal, na posse, não tem energia para fazer, será que no polo industrial tem? Obrigado, doutor Mauro Peralta. Fica a pergunta já para o dia 22. Vou passar a palavra para o meu amigo da comunidade do Sion, Wallace. Você quer falar agora, Wallace? Pode falar. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui também nessa audiência. E aqui eu vou falar em nome de um pai de família, né? De pai de 3 filhos, casado, e que uns 10 anos aí eu tenho sofrido com esse, não sei se é só a Enel ou também a Ampla, não sei quanto tempo que a Enel está aí. E não sei se é meu bairro que é assim, mas diversas vezes eu tive equipamentos queimados lá por oscilação eles dizem que é oscilação de energia elétrica. O meu sogro, ele foi gerente da antiga Serge e ele sabe muito da manutenção, né, dos postes. Ele identificou só de olhar o poste o que precisava trocar, né, e diversas vezes eu chamei, liguei, eles foram lá, meu sogro falava, olha, preciso trocar aquilo lá. Não, senhor, não precisa trocar não, o problema está no relógio do senhor. Eles iam lá, mexiam no relógio e aí dava oscilação novamente. E assim, falando oscilação, parece uma coisa simples. A oscilação lá era tão grave que chegava a pegar fogo nos equipamentos dentro de casa. O meu interfone derreteu. Eu abri lá, mostrei para o técnico e falei que derreteu. E aí, quando a gente liga para a operadora, eles pedem para que o consumidor prove que esse fato foi devido a uma oscilação ou culpa da concessionária, né? Eles querem que o ônus da prova seja nosso, né? E uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui, antes de terminar, o senhor tinha falado que né, talvez a culpa não seria da população pelo mau serviço. Assim, eu discordo, porque na minha rua teve esse problema de oscilação em todas as casas. Só eu que entrei na justiça contra a Enel. Deve ter umas 30 casas lá. Só eu entrei. E eu falei com todo mundo, pessoal, vamos reclamar, vamos fazer aqui uma ação conjunta. Ninguém entrou. Então, assim, e até hoje, semana passada, queimou um equipamento, explodiu uma lâmpada de LED lá na minha casa. Deu uma oscilação, explodiu a lâmpada. E somente eu liguei novamente para poder reclamar dessa oscilação. Então, assim, eu queria só deixar aqui uma pergunta para a Enel. Por que o consumidor que tem que provar se o equipamento queimou por conta da oscilação? Por que eles não têm que ir lá averiguar, né? E assim, só mais uma coisa. A última vez que eu entrei com um pedido, eles disseram que eu tinha que ir atrás da empresa para poder consertar o meu equipamento. Só que na minha cidade não tem a empresa que conserta o equipamento. Aí eu disse, o que eu tenho que fazer? Não sei, o senhor vai aonde tem a empresa para poder pedir um orçamento. Então, assim, isso é um erro, é um deboche, né, do consumidor.
Como que eu vou sair da minha casa, levar um equipamento no Rio de Janeiro ou em Minas para poder fazer um reparo, sendo que eu não tive culpa da queima do equipamento? Né? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Wallace. Pela ordem, presidente. Já vou passar pela ordem, vereador. Pela legislação de consumidor, o ônus da prova é deles, eles é que devem provar. Essa questão de apresentar um laudo, um eventual orçamento, ele serve para instruir o processo, mas o ônus da prova, quem tem que provar que a culpa não foi sua, são eles. É engraçado que você citou aí, eu tenho um grande amigo, irmãozão meu, mesmo, muito amigo, que sempre acontece com ele isso. Queima coisa na casa dele por oscilação de energia, é exatamente o mesmo caso que o seu. Aí toda vez ele me liga revoltado, querendo entrar com a ação. Aí eu peço os documentos, ele some. Isso já deve ter uns 5 anos. A cada 3 meses ele me liga. Nunca entrou com uma ação. Pela ordem, vereador Domingos Protetor. Presidente, é só para deixar registrado que desde o primeiro momento que houve essa crise da Enel, o PROCON de Petrópolis, na figura do Fafá Badia, agiu imediatamente para estar responsabilizando a empresa. Quem teve prejuízo, quem teve qualquer tipo de situação que acarretou algum tipo de problema, procurou o PROCON. O PROCON rapidamente já fez a reclamação para poder estar cobrando judicialmente da Enel esses prejuízos e tudo mais. Então, só queria deixar registrado aqui meus parabéns ao presidente do PROCON aqui de Petrópolis, o Fafá Badia, que fez um ótimo trabalho e vem fazendo um ótimo trabalho em relação a isso. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Júnior Paixão. Presidente, só para lembrar aqui, a Sardual é uma área que foi abandonada aí agora nessa último problema que a gente teve no 4º distrito. E só num lugarejozinho que é Petrópolis, que é do lado de Sardual, que é Petrópolis, tem 80 casas. Ingo, você chega lá, os fios ficam vermelhos. A luz acaba 3 vezes por dia. E eu quero avisar e deixar aqui avisado a população que eu vou levar o carro da PROCON, de repente, no sábado. Vou avisar, vou fazer a propaganda para a gente poder. Agora, igual ele falou aí, as pessoas têm que entrar na justiça. E mais, Ingo, a gente tem um problema seríssimo. Você faz um pedido no meio ambiente, já é um custo para fazer um pedido de uma árvore, para tirar uma árvore. Eu acho que isso tinha que ter uma parceria mais fácil. Porque a gente vai tirar uma árvore, daqui a pouco chega a florestal, chega o meio ambiente, chega o IBAMA, a árvore em cima. Já é um custo, porque a Enel tem que ir lá fazer o aterramento. Ela, para fazer um aterramento, ela demora 2 horas, 3 horas para fazer um aterramento para você cortar uma árvore. Aí você perde um dia para cortar uma árvore. Você não tem essa autorização, não é isso aí que a gente passa? Eu passo isso o dia inteiro na rua. Essa chuva aí, eu dormi praticamente na rua, cortando árvore, atendendo a população, vários lugares. O Otávio esteve num local em Pedro do Rio e mostrou, essa árvore vai cair, meu amigo. Para mim, pedir aquela árvore, para tirar aquela árvore, eu tenho que pedir o dono do terreno, pedir o meio ambiente, pedir a liberação, pedir o aterramento à Enel com a equipe para poder tirar. Então, é um sufoco. Aí nunca tem horário, nunca tem... Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer nós, vereadores aqui dentro também, entrar com um projeto, que a gente consiga fazer isso tudo junto. Mobilizar a nossa prefeitura também junto com a Enel. Porque eu consegui trazer alguns mutirões com a Enel agora, tem umas 2, 3 semanas, fez 3 mutirões com a Enel, com a população e os donos de condomínio. Porque eles vão lá e cortam 3, 4 árvores, fazem o aterramento. A minha equipe entrou e falei, entra, corta tudo, meu irmão, eu preciso liberar para a população, senão não tem luz. Eu tenho passado isso o dia inteiro. As pessoas me cobram 24 horas, Otávio. E dia 22 nós vamos estar aqui, eu vou fazer pressão de alguns diretores da Enel que eu conheço para estar aqui, para dar uma satisfação à população, para a gente arrumar um meio mais fácil. Para liberar um condomínio hoje, o cara tem que fazer uma subestação fora do comum, que tem que ser subterrâneo e não consegue liberar. As pessoas fazem um condomínio lá e falam, Paixão, e aí, tu consegue? Eu falei, não consigo nunca. Tu tem que fazer uma estação, custa mais caro do que o condomínio. Então, a gente tem que tomar providência, a gente tem que chamar ele para ele dar o caminho para a gente. Ele só tem uma rede viva. Nesse plantão, eles tinham uma rede viva. A gente tem que ter plantão na cidade. A gente tem que ter estrutura dentro dessa cidade. A nossa cidade é toda ela com árvore. A gente anda aqui, a gente estava conversando hoje, eu e o Otávio, tu sobe a Mosela, tem que fazer o quê? Não, tem que desmanchar uma mata. E a gente tem que mobilizar também os proprietários que têm árvore dentro, ele tem que tomar conta, pô. Ele tem que tomar conta das árvores que é dentro da propriedade deles.
Ele tem que ter a liberação do INEA, do meio ambiente, para poder cortar a árvore dentro da propriedade dele. A gente precisa mobilizar isso mais, a gente fazer um bom senso em todos os setores para organizar a nossa cidade. Perfeito colocamento, a perfeita colocação e os ponderamentos, vereador. A gente até bateu um papo sobre isso um pouquinho antes da audiência. E boa parte do problema se resolve desburocratizando na ponta. É porque a quantidade de curupira, protetor da selva, atualmente está difícil. Tudo salvar a girafa da Mosela, não pode cortar árvores, sabe como é que funciona. Enfim, questão da... pontuar aqui que a questão do fim do contrato da concessão e eventual licitação, quem vai resolver daqui a 3 anos é o Ingo, então já passo até a palavra para ele. Obrigado, vereador. Dá uma boa noite aqui ao Paulo, ao Wallace, ao Ramon, que fez a colinha aqui para não esquecer, Charles, nosso amigo, os vereadores, Rodrigo, todo mundo presente aqui. Pedi desculpa pelo atraso, acabei atrasando um pouquinho para a audiência. O Charles, cheguei no meio da fala do Charles Rossi, ele mencionando a questão do grupo de trabalho que foi feito. Eu acompanho aqui diariamente as reivindicações. Ali o foco é grandes empreendimentos, o foco nos empresários, rede hoteleira, restaurante, que é o foco aqui do grupo. O restaurante está no gosto, acabou saindo do Carangola porque não conseguiu fazer a sua instalação. Teve também um problema com o multimix lá no Bing também, que demorou um período grande, com o gerador também, que tem um custo muito alto, Paulo, por causa do combustível, né, para o gerador poder girar, fora o aluguel do gerador, vereador Mauro Peralta. Então, tem um custo elevado, já iniciando um novo negócio, então isso dificulta cada vez mais. Então, a gente precisa realmente ter a Enel presente, para a gente poder ponderar algumas coisas. Todo mundo sabe a minha maneira de lidar, eu vou pouco para o enfrentamento, eu gosto sempre do diálogo, da discussão proativa, da discussão visando a melhoria. Nós tivemos algumas reuniões, inclusive em 2022, nós tivemos uma audiência nessa casa, o vereador Júnior Coruja, salvo engano, convocou aquela audiência, nós tivemos muitos assuntos, onde avisamos, Paulo, em relação à prevenção que deveria ser feita no próximo verão, de equipes extras durante o verão, vereador Júnior Paixão. Tinha que ter equipes extras, prontidão 4º, 5º distrito, também em outros locais, enfim, a gente precisava ter esse aporte, esse apoio da empresa. Infelizmente, não aconteceu. A gente viu no Carnaval, a rede colapsou, ficou claro para a gente, porque muitos pedidos, muita gente, a gente até consegue falar com eles, mas a gente tem a limitação de braço, é terceirizado uma grande parte da empresa, então a gente precisa tê-los à mesa para conversarmos e resolvermos nossos questionamentos, como, por exemplo, o vereador Mauro Peralta ponderou. Me chamou a atenção hoje, um pouco antes, no final da sessão, conversando com o nosso amigo Rogério Tosta, aqui da imprensa, ele acompanha aqui nossas sessões. Então, no final da sessão, entre a sessão e a audiência pública, nós conversamos rapidamente, e ele chamou a atenção, alguns anos atrás, né, uns 10 anos mais ou menos, 12 anos atrás, ele esteve em uma audiência pública aqui nessa casa, com o vereador à época, onde um diretor da Enel mencionou que a capacidade de energia da cidade estava chegando ao seu limite. Isso há alguns anos atrás. Então, o vereador Mauro Peralta ponderou com a energia solar, você acaba tirando um pouco da sobrecarga deles. A gente não sabe, mas o quantitativo disso, quanto isso já está operando na cidade, isso já está fazendo diferença para as usinas ou não, enfim, a gente precisa ter isso, realmente um dado mais técnico, talvez quem for da área pode nos ajudar nesse contexto também. Isso foi hoje, então a gente precisa também estudar, então agradeço aqui o Rogério pela informação, ele vai pesquisar lá também nas anotações dele do passado, quem foi, como é que era essa logística alguns anos atrás. A gente pode atualizar ela nos dias de hoje e trazemos aí para o dia 22, né, isso que ficou reagendado, para que a gente possa esclarecer isso com o corpo técnico, enfim, com a turma que é responsável por isso. Mas é mais uma informação importante que a gente não pode desprezar e a gente tem que acompanhar de perto qual é o planejamento para os próximos anos e principalmente pensando na licitação de 2026. Né? Que eu, Thiago, confesso a você que eu estou bem desanimado em relação às concessões de todas
as concessionárias que nós temos acesso aqui, acaba que sempre renova, sempre ganha na justiça, enfim, eles têm um privilégio de justiça que eu gostaria de ter. Então, Concera aí é um grande exemplo, enfim, a gente é papo para outro dia. Mas, de qualquer forma, 2026 é o limite de contrato, a gente precisa acompanhar isso de perto e, caso seja licitado de fato, ponderar e colocar esse dado importante que o Rogério passou para a gente, para mencionar. Temos também o deputado Guleal hoje, né, secretário de Estado, que também tem muito acesso, que também é importante a presença dele para que ele possa também contribuir, falar um pouquinho do que eles estão planejando em relação a essa nova licitação de 2026, enfim. Tem alguns assuntos que a gente está, minhas anotações aqui, para que a gente possa colocar em pauta no dia 22. Então, obrigado aí, vereador, pela palavra. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Ingo Rames. Pela ordem, vereador Dr. Mauro Peralta. Só quero dizer que eu tive presente aqui na audiência de 2022, vereador Ingo Rames, e a responsável pela Enel, que eu acredito que seja a mesma pessoa que vai vir aqui dia 22, disse que teria reforço nas equipes aqui no verão. Só uma parte, vereador. Sim. Era a Jocely, que veio à época, que era responsável, mas ela não está mais, ela foi para uma outra posição. Quem está responsável agora é a Andréia, que entrou no lugar da Jocely. Até o Charles já teve a oportunidade. Essa reunião ela participou, inclusive, lá no Rio, que o Charles mencionou, mas é uma outra gestora. Foi logo após a audiência, a Jocely saiu para uma outra posição. Mas é a mesma empresa, né? Que prometeu que teria reforço, o Charles, na época das chuvas do verão. E o reforço a gente viu que não estava aqui em Petrópolis, devia estar em outro lugar. E eu quero também falar para o prefeito Ingo que o problema é o contrato, né? Você faz um contrato e deixa sair um contrato leonino com a Água do Imperador, com a Concer, e aí o advogado Paulo Magno não pode fazer nada por causa do contrato. A gente tem que, o governo, que pode, a qualquer momento, tentar a ruptura desse contrato. Eles vão para a justiça e ganham. Não é isso, vereador, o doutor Paulo Magno? Obrigado, doutor Mauro Peralta. Quero agradecer a presença do senhor Hélito Fernandes Fraga, ainda se encontra? Senhor Hélito, da Associação de Moradores do Quissamã, o senhor deseja falar? Então, o microfone aí, o senhor eletrotécnico, pode deixar seus questionamentos de uma vez, mas desde já convidado para o dia 22 às 19 horas também. Sinto muito que não possa ter algo mais produtivo hoje, porque não foi possível a presença da Enel. O senhor tem a palavra. Então, tem um vereador que está presente aqui que ele viu no meu bairro uma marreta para como separador de fio. Sim, você estava presente, você viu. Tinha uma marreta separando o fio no meu bairro. Agora eles vieram trocar uma fiação do bairro que a gente está pedindo há 15 anos, trocaram da rua errada. Então, assim, a rua que não tinha problema foi trocada e a que tem problema está lá ainda, com a fiação exposta. A gente tem problemas com pipas lá. Então, assim, cabo trançado, coisa mais simples e mais barata. A gente continua com cabo de alumínio. Então, assim, é simples de explicar algumas coisas. Você estava falando em relação a surto. Eu tenho DPS na minha casa, queima a cada 6 meses e custa R$140 cada um. Então, assim, falar com propriedade em relação aos investimentos, está todo mundo falando. Em Itaipava, o cliente cuja você estava fazendo o seu empreendimento, eu que prestava serviço para ele antes de machucar. Aquele empreendimento, o projeto era meu, de elétrica, e foi junto com o Jorge Luiz e não foi levado para frente porque a Enel falou que a energia dava mesmo. O cabo de entrada ia ser uns 180, né? Sendo que o cabo da rua é 90. Não dá, né? Então, assim, são coisas que a gente tem aqui que brigar durante muito tempo, até em relação a alguns consumidores. Itaipava pegou fogo num poste. Demoraram 4 horas para trocar em frente à Granja Brasil. No meu bairro, demoraram 72 para trocar um transformador. Eu, quando estava na ativa e ainda trabalhando, eu sou obrigado a testar todo ano o transformador dos condomínios aqui. Óleo, é cobrado isso. Se eu não fizer isso, eles vão lá e vão botar uma multa, vão reclamar. Você viu alguma vez, nesses anos todos, alguma pessoa da Enel fazendo um teste de transformador, de óleo de transformador da rua? É mais barato deixar explodir. Então, assim, o senhor falou da equipe, que tinha uma equipe só para manutenção. Essa equipe estava em Teresópolis. Meu sobrinho trabalha nela. Ele teve que ser transferido de lá correndo para vir para cá. Então, assim, a equipe estava em Teresópolis e veio para cá. Então, assim, eu queria entender como é que vai ser feito com isso, porque eles terceirizaram o trabalho, mas não tem equipe. A terceirizada também não tem. Então, assim,
A gente está jogado, literalmente jogado. Você vê aqui na 16 de março, alguns clientes estão comprando gerador para os prédios, porque não estão com medo. Com medo. A porta de aço da Dijuva, ali, se você ver agora, ela tem um no-break para segurar ela, com medo da chuva, e se acabar a luz, como é que desce ela? Então, assim, literalmente a gente está na mão. Se possível, no dia 22, eles responder só um pouquinho disso, eu já ficava muito feliz. O senhor já está convidado para compor a mesa na próxima reunião, tá bom? Obrigado. Pedir para o Fábio pegar o seu telefone aí com você, e aí a gente entra em contato sobre compor a mesa na próxima, tá bom? E poder fazer as perguntas diretamente para a Enel. Tá bom? Pela ordem, vereador, prefeito Ingo Rames. Obrigado, vereador. Vou chamar de Neném, porque Todo mundo conhece assim. foi da forma que foi apresentado ele como Neném. Então, o nome dele, falar a verdade, nem Pedrinho, nem eu sei o nome, mas é Neném, que todo mundo conhece. Eu estava lá na região do Quissamã, verificando a obra do túnel extravasor. Encontrei com o Neném na rua, ele falou, poxa, tem um problema ali no poste, tem uma marreta no poste. Falei, pô, achei que era brincadeira dele, né? Fui lá verificar, de fato, tinha uma marreta, botaram a marreta tipo um separador, né? Colocaram a marreta, fosse o separador. Eu olhei, fiz a foto. Então, quero até, vou usar aqui o exemplo, que ele estava lá na hora, liguei para o Rafael da Enel, Rafael que é um supervisor aqui, não sei qual é a função dele exatamente. Falei, pô, Rafael, tem uma situação aqui que eu não estou acreditando, se alguém tivesse me contado, eu achava que era mentira, mas eu estou aqui, estou te mandando a foto agora. Ele falou, não, você está aí? Eu falei, estou. Ele falou, então espera uns meia hora mais ou menos que eu vou mandar a equipe aí agora, não é possível que isso tenha acontecido e tal. Mandou a equipe prontamente lá para resolver a questão da marreta, resolveu no mesmo dia. E a questão do fio lá da rua de baixo ficou para outra data em função do material. Enfim, só queria fazer pontuar um elogio ao Rafael, porque é um rapaz que aqui da cidade, que sempre nos atende, tenta nos ajudar. A gente sabe que ele tem o limite dele de ação dentro da empresa, de braço, enfim, mas eu faço questão de agradecer ao Rafael, porque, por acaso, o Neném falou ali do caso, então me veio à memória também a questão do Rafael, mas a gente elogiar ele também, porque ele prontamente recebeu, falou, pô, né, também ficou indignado, assim como ele estava. Na mesma hora mandou a equipe lá de manutenção, foi uma equipe até que não era a responsável para fazer, veio uma outra equipe um pouco mais tarde para retirar a marreta, enfim, conseguiu resolver no mesmo dia, então mostrou boa vontade, então queria agradecer pontualmente ao funcionário Rafael pela presteza lá, no caso que o Neném mencionou. Em relação à rua de baixo, estou sabendo agora que trocaram o fio errado, mas também a gente solicitou na hora para que pudesse lá fazer a verificação do que foi questionado lá pela comunidade. Então, fui lá para ver uma obra, vereador Mauro Peralta, acabamos recebendo uma outra demanda e assim a gente vai trabalhando, vereador. Obrigado, vereador Ingo Rames. Pontualmente, também faço o mesmo elogio ao Rafael, com quem tive contato por sua causa, e ocorreu uma situação nas Duas Pontes, no qual eu falei com ele, e depois ele me ligou, me agradeceu por eu tê-lo informado e resolveu o problema rapidamente. Houve uma confusão na ponta entre quem estava trabalhando, mais a supervisão, aquelas confusões que ocorrem internamente. Ele pareceu claramente de boa vontade, buscou resolver o problema e resolveu. Durante o carnaval, não me atendeu vez nenhuma, não sei qual era o problema que estava acontecendo, mas pontualmente também não posso falar mal do Rafael, não o conheço pessoalmente, mas a vez que eu precisei dele ali, ele foi extremamente eficiente, atencioso e da forma como deveria tratar a Enel, todos os moradores da cidade de Petrópolis. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Protetor. Presidente, agora que eu recebi aqui uma mensagem, que tem muito consumidor da Enel sendo fraudado. Ele vai pedir a segunda via internet, e aí pega uma segunda via num site, como se fosse da Enel. Na hora que vai fazer o pagamento cai numa outra conta. É claro, a pessoa que conhece, vendo o código de barra, sabe lá identificar se realmente a Enel ou não é. Mas a maioria da população é leiga, né? Então eu tive 3 relatos aqui de pessoas que pagaram a conta de luz num site falso, numa conta falsa, e ficaram no prejuízo, porque a luz foi cortada, a Enel cobrou, o cara apresentou lá, a Enel disse que não era responsabilidade deles, e aí foi, e o cara teve que pagar de novo a conta. Só que,
qual é a pergunta que eu faço à Enel? E o senhor pode anotar para dia 21, 22. Como é que a Enel ela procede para coibir esse tipo de fraude? Se ela tem algum mecanismo, se ela orienta o consumidor sobre as formas de estar evitando ser fraudado, igual a gente vê hoje uma campanha forte do Banco Itaú fazendo, mostrando as várias facetas aí de pessoas que fazem e cometem o crime virtual, e o Banco Itaú mostrando como pode se evitar isso. Eu acho que as empresas hoje que estão no mercado e que o cidadão sofre esse tipo de golpe, elas têm que fazer um trabalho de informação para o consumidor, porque não é todo consumidor que sabe ver se lá tem a segurança, se lá no código de barra é aquele código de barra próprio e etc., como de repente nós poderíamos estar observando. Então eu queria fazer essa pergunta aí, se a Enel pode estar trabalhando justamente em cima disso, porque eu tenho notícias de vários consumidores que tiveram seu prejuízo por causa desse pagamento fraudulento desses sites piratas aí que eles botam aí. Muito obrigado. Eu cheguei até a ver algo semelhante assim no jornal, sim. Não sei qual ouvi, mas fica aqui como sugestão e encaminhamento para a gente sugerir para a Enel na próxima reunião. Bom, nada mais havendo tratar, mas alguém quer falar algo, ponderar mais alguma coisa? Pode, antes de encerrar? Eu queria fazer uma sugestão. O CREA do nosso município teve uma importância muito grande no passado na formulação dessas políticas de infraestrutura para o nosso município. Separando a questão da Enel do atendimento em si, não é, dessas prestações de serviço do dia a dia, ou até de uma expansão de rede e tal, da questão do fornecimento de energia para o nosso município. Não é a primeira vez, presidente, que eu ouço que não haverá carga para Petrópolis, se Petrópolis voltar a demandar uma quantidade de energia maior. A minha sugestão, presidente, é o seguinte, pedir ao CREA, para que o CREA pudesse fazer um estudo para o dia 22, em que ele pudesse fazer uma análise vamos dizer, macro, não é nas coisas pequenas, na questão do atendimento, da carga, disso, daquilo. Esse é um problema nosso, aqui do município, mas um problema de abastecimento de energia nas nossas subestações, porque é sempre dito, a gente nunca sabe, não é, que pode faltar energia, não tem carga suficiente para Petrópolis, Petrópolis é fim de linha. A gente já obteve uma série de informações, talvez a gente pudesse trazer o CREA e o CREA nos ajudar para o dia 22 com algumas informações maiores que consubstanciariam a audiência pública para o dia 22. Excelente sugestão, eu anotei aqui e vou solicitar o CREA, que em todas as oportunidades, inclusive, foi muito parceiro dessa casa, eles são muito bons de trabalho. Então, fica aqui para a gente solicitar o CREA, tá? Essa força, essa ajuda. Vamos ver se tem tempo hábil para o dia 22, mas a gente já vai solicitar para o dia 22, amanhã mesmo a gente já faz esse contato, que sai hoje. Estão todos convidados para o dia 22. Eu encerro aqui, fica como um encaminhamento essa questão do estudo de análise de abastecimento de energia para o CREA, que os vereadores façam questionamentos, elaborem o que for necessário, assim como a população, o que pode ser questionado a mais no dia 22, e é isso. Na certeza de que esta casa busca sempre o interesse da cidade, o encontro de hoje foi, sem dúvida, um espaço onde podemos debater uma questão de alta relevância, a atuação da concessionária Enel em nosso município. Agradeço a presença de todos e encerro a primeira... eu ia falar porque é presente a audiência, mas eu vou levar em consideração que ela é a primeira parte. Então, encerro a primeira parte da audiência que prossegue no dia 22, às 19 horas. Uma boa noite a todos.